Bom, a aula de hoje então, Romanos 5, a gente vai finalizar aí o capítulo 5, falando sobre a questão lá, que eu até coloquei uma figurinha no grupo, né? Todos viram, mas ninguém respondeu, né? Só o Mateus. Mas vocês viram, né? Mariana e Juliana, né? Isso aí, pode acusar mesmo o pecado de não ter respondido o grupo. Mas a figurinha foi justamente a ideia, né? De que... Você lembra, Mateus, da figurinha? Era print foi uma frasezinha do Douglas, né? Ele fala, né? Eu não estava no Éden e herdei a culpa, mas eu também não estava no Calvário e herdei a graça. Para vocês que estão chegando agora, Carol e Márcio. Tá, Carol e Márcio. A gente está falando o ano inteiro, na verdade, sobre a carta aos Romanos, né? A gente tem aqui um cronograma de alguns anos estudando as cartas de Paulo. Então a gente começou, na verdade, antes desse cronograma, a gente tinha estudado Atos, né? Aí, começando com as cartas de Paulo, a gente começou com Romanos. Fecha aí. Então a gente vai estudar Romanos esse ano, até o final do ano, se Deus permitir. Ano que vem a ideia seria 1 e 2 Coríntios, depois a gente entra nas demais epístolas até finalizar com as epístolas da prisão, tá? Então seriam basicamente aí 4 anos estudando as cartas de Paulo. Por incrível que pareça, é pouco tempo, porque o conteúdo é muito denso. Se a gente quiser realmente falar o texto, né, se aprofundar, ler, entender, você vai ver que demora muito. A gente está em maio, né? A gente está fechando o capítulo 5 hoje, então assim, demora muito. Né? Isso. Isso porque a gente ainda tem alguns textos mais críticos ainda pela frente, né? Quando a gente chegar lá em Romanos 9, né? Aquela bela discussão que todo mundo já conhece. Se Deus elege as pessoas de maneira incondicional, se Ele elege de maneira condicional, a gente vai chegar nessa discussão também. Se Deus permitir, de repente eu vou trazer até o pastor Maurício para dar aula, aí eu fico isento de toda a responsabilidade, né? Mas vamos lá, vamos começar então lendo o texto. Nossa porção hoje vai do versículo 15 até o versículo 21. Então, Romanos 5, de 15 a 21. Beleza? Eu vou começar a ler, porque aqui a gente também grava, então fica mais fácil até das pessoas acompanharem depois. Diz o seguinte, Romanos 5, 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, obrigado mais uma vez por essa manhã. Te peço que o Senhor nos dê iluminação e sabedoria e entendimento da Tua Palavra, para que a gente possa, de fato, compreendê-la e que ela possa transformar a nossa vida nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. A gente já viu aí todo o restante do capítulo 5 e na aula passada, na aula retrasada, na verdade, né, a gente viu do versículo 12 ao 14. Esse versículo 15 é como se ele estivesse fazendo um link lá com o versículo 12. Olha para o versículo 12, que a gente não leu. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, na aula passada, o Mateus falou sobre a ideia da historicidade de Adão. E qual é a relevância disso para a gente?
que Adão, como ser histórico, é tão fundamental para a gente hoje como crente? Eu acredito que porque se Adão não for considerado um ser histórico, Paulo está comparando, se ele não fosse considerado ser histórico, seria um mito, que é o que a gente estava falando na aula passada. Então, se ele fosse um mito, Paulo estaria comparando o ser histórico, que é Cristo, e um mito, Jesus, Adão nesse caso. Então, eu acredito que precisaria ser considerado um ser histórico, precisa, né? Por conta disso, né? E até para entender essa história aqui. Os dois casos deveriam vir, né? Se ele está exatamente. E aí eu acabaria colocando em xeque todas as outras comparações e referências que a Bíblia faz na Adão. Entendeu? O próprio Jesus. Então a ideia é que perderia todo o valor, né, da argumentação de Paulo se Adão simplesmente fosse um mito. Porque ele está fazendo uma comparação muito séria, e a gente vai ver as implicações dessa comparação, que aquilo que cada um fez, cada um entenda, né? Adão e Jesus, né? O que cada um fez afetou de maneira definitiva a sua raça. A gente vai ver esse conceito de raça hoje também, tá? Então a ideia é, não faria sentido nenhum se Adão fosse um mito compará-lo a Cristo aqui. E você vai ver ao longo de toda a carta aos Romanos como é que o argumento de Paulo ele precisa de uma figura histórica. Então no versículo 12 a gente leu justamente a ideia de que o pecado entrou por um só homem. Ou seja, a referência a um Adão histórico, verídico, um personagem fundamental na história humana, da onde deriva tudo aquilo que a gente entende por desobediência, pecado e consequentemente o mal, né? Que vem justamente dessa primeira desobediência. Então tudo que você entende hoje por mal, né? O mal do mundo, tudo que você vê tem origem em um momento, naquele momento de desobediência inicial, certo? Que foi realizado por um único homem, beleza? Então vamos lá, vamos agora entrar para os versículos aí de 15 a 21, falando agora de 15 a 16. O apóstolo Paulo vai fazer uma comparação, chamando aí ofensa e dom, tá? Eu queria já elucidar aqui o que significa cada um, para facilitar o nosso entendimento. Então vamos lá, o que é dom? Fala aí, Juliana. Dom tem a ver com dádiva, não é? O que é uma dádiva? Aquilo que é, na verdade, um presente, um favor, né? Então, esse dom é como se fosse um presente de Deus. Aí ele vai chamar até de dom gratuito. E a gente sabe que é gratuito porque, na verdade, a gente não faz nada para merecer esse dom. Deus dá de graça, né? A gente... Então, a gente faz às vezes uma diferenciação no campo das palavras, né, dos termos, de dom e talento, vamos colocar assim, né? Eu diria mais isso como a ideia de um talento, né? Porque fica fácil depois a gente entender o que Deus dá através do Espírito Santo. Tanto um quanto o outro são dádivas de Deus, tanto o talento quanto o dom, né? Ou seja, por que eu recebi isso? Ou melhor, por que eu sou assim? Porque eu recebi essa bênção de Deus, para ser ou talentoso ou ter algum dom do Espírito Santo. Fala. Quando ela comentou qualidade, na verdade é isso, né? É um presente de Deus e uma qualidade, né? Então, para não passar batido ali, é uma característica. Sim, é o que eu estou falando, justamente isso. A ideia é, eu tenho essa característica, beleza? Mas aí, pro lado das características, eu já levaria mais para a ideia do talento, mesmo que tenha sido recebido de Deus, entendeu? É só para facilitar, porque o dom, se a gente parar para pensar, de maneira bíblica, assim, né? O dom tem muito mais a ver com a ideia do Espírito Santo, né? O dom do Espírito Santo, entendeu? Aquilo que Deus dá de maneira espiritual para a edificação da sua igreja. Mas ambos são presentes de Deus, tá? A ideia é por aí. Então, o dom gratuito, para a gente entender, é a salvação. Salvação que veio por meio de Jesus, que é uma coisa gratuita. E a ofensa, o que seria? O pecado original, né? Aquele primeiro pecado. Ele está justamente fazendo um contraste do que Jesus alcançou, né? Do que Adão fez, certo?
Então essas duas coisas aqui, elas estão comparadas agora. Vamos olhar para o texto, versículo 15. Todavia, né, ele está fazendo um porém. Qual é o porém? Que aquele pecado lá do capítulo 12 passou a todos os homens, certo? Todo mundo foi afetado por isso. Só que ele vai fazer o seguinte: todavia, ou porém, versículo 15, não é assim como a ofensa, né? Não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um só, ou seja, se pelo pecado de Adão morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, ou seja, a salvação, né? Paulo está fazendo aqui a ideia da salvação. Lembra? O contexto aqui é soteriológico. O que é soteriologia? Estudo sobre a salvação, né? Então Paulo está argumentando aqui no campo da salvação. Beleza? Então a graça, né, de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então lá, dom gratuito, salvação. Se o primeiro, né, a ofensa no caso, era uma dívida, a ideia é essa: Adão pecou, os seus descendentes herdaram uma dívida, né? Você sabe que hoje você pode até herdar uma dívida, não é isso, jurista? Então, se o meu pai é um cara que deve a todo mundo e morre, eu acabo herdando a dívida do meu pai, certo? Quer explicar, Matheus, rapidamente sobre isso? Não, é um conceito legal mesmo. A dívida passa. Para os descendentes diretos, né? Aí tem uma ordem: cônjuge, descendente e irmão, né? Então, assim, é aquilo que eu posso herdar. E de Adão a gente herdou uma dívida, né? Só que no caso, o comparativo aqui é que Jesus também fez com que os seus descendentes espirituais, entenda bem o termo, tá? Herdassem também algo. Só que é totalmente diferente, né? Adão, ele pela sua desobediência, pela sua ofensa, deixou uma herança de dívida. Ou seja, todo mundo vai ter que pagar por causa do que ele fez. Tá? Aí lembra na semana passada, na semana retrasada, a gente viu que nós pecamos em Adão, né? Não como Adão. Isso significa que nós fomos representados por ele lá no Jardim do Éden, certo? Nós todos estávamos na presença de Adão, beleza? Pecando junto com ele lá, beleza? Ainda que nós não estivéssemos lá fisicamente, né? Mas ele era o nosso representante. A ideia aí da representatividade de Adão. Mas Deus vai dizer que essa graça que veio por intermédio de Jesus, ela é muito superior ao que essa ofensa fez. E aí o termo aqui não é propriamente a quantidade, mas a qualidade da questão, tá? E aí eu vou até, porque vocês estão chegando hoje, né? A gente está estudando Romanos e o livro auxiliar é esse aqui. Vocês conhecem o John Stott? Tá. Então é muito bom, a gente tem assim, usado ele para se embasar. Eu também pego às vezes alguns comentários, né? Eu normalmente pego um pouco do Augusto de Nicodemos que ele fala, e a gente vai tentando meio que casar algumas informações para a compreensão do texto. Mas uma coisa que eu vou hoje discordar do John Stott, por incrível que pareça, é porque ele faz uma referência à quantidade do alcance da obra de Jesus. A gente vai ver mais para frente por que eu tive que discordar disso. Mas vamos focar no texto. A graça de Jesus, ela é infinitamente superior ao que a ofensa fez. Se a ofensa deixou uma herança de dívida, o que a graça fez? Deixou uma herança... Oi? Deixou um favor... deixou uma herança muito, muito boa, né? É como se nós tivéssemos recebido muitas riquezas como herança, justamente daquela graça que Deus nos deu em Jesus. Então vamos lá, uma ofensa só produziu a condenação, certo? Olha aí para o versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Me ajuda aqui no quadro para a gente poder ilustrar isso daqui. Vamos lá. Seguinte, versículo 16. Ele vai falar do dom. A gente já viu aqui o que é o dom, né? O dom é a ideia da salvação, beleza? E aí que a gente tem a ideia, versículo 16 ainda, da ofensa. O que é a ofensa aí no texto? Sim, mas a ideia ela está ligada com a condenação.
Certo? Então, beleza. Agora percebe, vamos lá. O texto aí vai dizer que o dom não é como ofensa. Olha lá, versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Certo? Ou seja, ele está fazendo um comparativo entre o dom e a ofensa. Porque o julgamento, a condenação, ela derivou de uma só ofensa. Certo? Então, uma ofensa, vou colocar aqui, uma ofensa gerou condenação para toda a raça humana, não é isso? Mas como é que funciona o dom para a salvação? Vai dizer o texto aí, ele deriva, né? Ou seja, ele é o resultado de várias ofensas, aí eu vou colocar aqui o termo, né? Várias ofensas. Ou, você pode traduzir aqui por pecados. Certo? Várias ofensas resultaram do que no texto? Fala aí. Versículo 16. É isso aí, vamos lá. Então, só para a gente entender o raciocínio aqui do apóstolo Paulo. Vai dizer que uma ofensa gerou condenação para todo mundo. É isso? E aí você pensa o quê? Bom, se uma ofensa gera condenação, quanto mais ofensa, mais condenação. Não é isso? Não é essa a lógica? Só que o John Stott fala até que tem um autor que usa, né? Na aritmética, né? Nos cálculos ali de Deus, o negócio funciona diferente. Né? Por quê? Porque várias ofensas, é claro que quanto mais eu pego, mais me distancio de Deus, eu estou acumulando ira para mim, né? Estou acumulando condenação. Mas na lógica de Deus, a justificação, quando comparada com a condenação, ela deriva, né? Ela é resultado de várias ofensas. Então nós somos condenados por uma única ofensa, certo? Agora vem a ideia do comparativo, né? Lembra que é um comparativo, uma oposição, né? A gente até usa o termo, né? De antítese, né? É uma coisa antitética. Uma ofensa gera condenação. Várias ofensas resultaram em justificação. Ou seja, além do primeiro pecado de Adão, que condena toda a raça humana, a gente também cometeu muitos pecados, mas apesar dos nossos muitos pecados, Deus foi tão gracioso com a gente que nos justificou. Né? A ideia de justificação a gente já viu aqui, né? Deus nos declara justos quando a gente crê em Jesus. Beleza? Entendido? Ficou difícil? Tranquilo? Certo? Só não faz sentido usar o termo várias ofensas gerar justificação. Mas você está querendo falar disso sobre a boa graça? Eu não falei na verdade de gerar, eu falei que ela resultou em, que é o que ele vai dizer. 16. O julgamento derivou de uma só ofensa. Então, na verdade, ele caminhou para a condenação aqui. A ofensa, certo? Caminhou e se transformou em condenação, uma só ofensa. A justificação, ela caminhou, né? Ela derivou, no caso, ela veio de várias ofensas. Entendeu? Ele está fazendo uma comparação aqui para mostrar como é que a graça de Deus em Jesus é muito superior ao que Adão fez. Então, por isso ele está mostrando que se uma ofensa gerou condenação, a justificação, que é a salvação em Jesus, ela veio de muitas ofensas. É totalmente o oposto. Não ficou claro, não? Mais ou menos. Tá. Então, a gente vai pegar mais esse conceito aí. É que o argumento de Paulo ele não é muito lógico como o nosso. Né? Ele usa uma série de conceitos para mostrar várias verdades espirituais. Então ele está colocando aqui a graça de Deus em Jesus e a condenação, né, o pecado de Adão. E ele está mostrando assim, olha, a graça de Jesus ela é muito superior. Ela dá um resultado, ela foi assim, de maneira assombrosamente mais espetacular do que aconteceu com Adão. E por que Paulo está fazendo esse comparativo? Porque ele vai mostrar que tanto Jesus quanto Adão impactaram toda a sua descendência, toda a sua raça. Tá? A gente vai ver isso aí, vamos lá. Versículo 17 agora.
Fechando essa questão do versículo 16, né? Pelo pecado de Adão, eu escrevi aqui para fixar. Pelo pecado de Adão fomos condenados, mas apesar dos nossos muitos pecados, o dom de Deus nos justificou. E isso é a ideia de que é dádiva, né? A gente já viu o que é essa ideia de dádiva, né? Do favor. A salvação ela é uma dádiva, ela é um favor de Deus. Ninguém pode nunca estar diante de Deus e bater no peito e falar assim: Deus, me dá a salvação. Certo? Por quê? Porque ela é um favor. A gente viu o conceito da lei, né? Que a gente até vai ver hoje no final do capítulo 5. A lei nunca salvou ninguém, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. O que a lei fazia, afinal? Ela revelava o pecado, né? Ela trazia condenação, porque ela mostrava a nossa condição diante de Deus. Tá? Versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, Paulo continua falando: olha, nós fomos condenados, né, como pecadores, nós estamos agora debaixo da ira de Deus por causa de um só pecado, certo? Então, a gente já viu aqui a ideia de que nós nascemos pecadores, todo mundo nasce pecador. Então, aquela perguntinha clássica, né? Você é pecador porque você peca? Ou você peca porque você é pecador? O que você responderia? Por quê que você respondeu isso? Todos nascemos pecadores. Tá? Mas não nasce bom e não é corrompido depois, não? Aí, o Saulo já é pecador. Ele tem 8 meses, né? Pode ter aprendido a pecar nesses 8 meses. Fala, quem sou? Só já foi com Rousseau, né? Então a gente tem visto aqui um conceito que a gente tem sempre frisado, né? Qual é o conceito? Ao contrário do que dizem muitos filósofos e há muitas pessoas que pensam isso, né? Que a pessoa nasce pura, mas ela é corrompida pela sociedade. É aquele pensamento lá de Rousseau, né? Que a gente já viu aqui algumas vezes. Mas o que a Bíblia mostra é que nós somos pecadores por natureza. Lembra? O pecado original afetou toda a raça de Adão. O que a gente está vendo aqui, foco no capítulo 5. Nós somos descendência de Adão, porque todos viemos de Adão. Olha a importância da figura histórica. Nós somos descendentes daquele ser, né? O primeiro da raça. E porque ele pecou e nos representou lá, nós fomos afetados por isso. Então aí entra no que a Mariana falou, né? De que nós nascemos pecadores e por isso pecamos. Essa é a ideia. Então, pegando a figura de Adão, através de Adão, vai dizer que a morte reinou, certo? A morte reinou sobre todos os homens. A gente viu isso na aula retrasada, que significa que a morte era a justa, né, punição pelo fato de sermos pecadores. A gente também viu que o fato de crianças, né, bebês morrerem é porque eles são pecadores. Porque se não é pecador, não tem que morrer. A morte, ela na verdade é uma punição para o pecado, certo? E aí Paulo vai dizer que a morte reinou desde Adão até Moisés. Só que esse até não significa que foi só até Moisés. Ela prossegue, a morte continua reinando sobre toda a raça de Adão, sobre toda a raça humana, certo? Então, o que significa isso? Que nós somos culpados do pecado porque estamos debaixo da raça de Adão. É meio chato, né? Vamos lá. A morte domina sobre todo mundo. Agora vamos ver como é que funciona através de Jesus. Através de Jesus, a gente passa desse reinado da morte para um outro tipo de reino. E aí é importante a gente visualizar aqui, vamos lá. Em Adão, tá? Em Adão. Em Adão. Aqui representa o reino da morte. Certo? Não. Adão representa
reino na morte. Em Jesus, representa aqui o reino da vida. Tá? Então o que aconteceu aí no versículo 17? Se com o pecado de Adão a morte reinou, significa que todos foram dominados pelo poder da morte e ninguém podia vencer a morte. Certo? Por quê? Porque todos estávamos representados aqui em Adão. Nós estávamos debaixo da morte. Certo? Então a ideia é que nós éramos aqui como que súditos, né? Desse Senhor chamado morte. Certo? Ele dominava sobre nós. Em Jesus, que é o reinado da vida, aí você pensaria, né? Bom, então se a gente reinou, né, com Adão, na verdade, se a morte reinou sobre nós em Adão, a ideia que a gente pensa então agora a vida vai reinar sobre nós, né? Só que lembra que Paulo está fazendo uma comparação entre a graça e a ofensa? Ele vai mostrar como é que a graça é tão superior. E ele vai mostrar o seguinte: olha, a gente não simplesmente passou da morte para a vida e nos tornamos agora súditos da vida. O que o texto vai dizer aí, versículo 17? Final. Você vê a mudança da graça pelo dom da justiça reinarão em vida por meio do sol. Reinarão em vida. Olha só o que a graça de Deus faz. Ela não simplesmente te transfere do reino da morte, né, para o reino da vida, certo? Ela faz com que você, de súdito da morte, dominado por ela, você agora comece a reinar junto com Jesus. Então a gente é difícil de entender, né? Como é que Deus nos ama de tal maneira que, além de nos fazer seus servos, Ele nos faz seus amigos. Ele faz com que nós reinemos com Ele. Então esse é o valor da graça de Deus. Ela faz com que aquilo que era horrível, péssimo, passe a ser um triunfo cada vez maior. Então você e eu reinaremos em vida a partir do momento que nós estamos em Jesus. Então a pergunta básica, né? Como é que a gente faz para estar em Jesus? O que significa isso? Isso é fácil, hein? Como é que eu faço para estar em Jesus? Estar nessa condição, né? O que é isso? Né? Aceitar Jesus, crer em Jesus, né? Eu não sou muito fã da palavra aceitar, né? Porque para mim a gente deve no início do capítulo 5 de que Deus nos aceita na sua presença, né? E nós, na verdade, claro, João vai dizer, né? Todo aquele que recebê-lo, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Mas assim, a ideia é estar em Jesus. Como é que eu faço? Creio em Cristo, sou uma nova criatura. Então, a partir do momento que eu sou regenerado, eu estou em Jesus. Aquilo que a gente viu no início do capítulo 5, nós estamos firmes nessa graça. A gente viu que graça aí é esse contexto, né? Essa esfera do amor de Deus do qual a gente não sai mais. Beleza? E aí, ele usa a expressão muito mais, e aqui eu vou esclarecer um pouquinho mais o que eu falei sobre aquela questão de discordar do John Stott. O John Stott, nesse texto, ele vai pegar essa palavrinha muito mais. Está vendo aí? Versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. Ele diz que esse muito mais aí, ele é uma coisa qualitativa, mas também quantitativa. Como sendo que os salvos, o número dos salvos vai exceder o número dos perdidos. Aí eu te pergunto, você concorda com isso? Sim, não, por quê? A pergunta o número dos salvos, no final das contas, quando o mundo acabar, vamos colocar assim, né? O mundo dos salvos terá sido maior do que o mundo dos perdidos? Ou não? Quantidade, né? Espero que sim, né? Mas... Não, o que você acha que vai acontecer? Não qual é o seu desejo? Qual é a sua análise diante disso? Não, né? Não vai exceder. E você, Juliana? Não sabe. E você, Matheus? Aquela questão, né? A gente deseja, mas eu
Eu acho que não. E você, Carol? Eu espero que sim. Espera não é o que você deseja. É o que você acha que vai acontecer. Sim. Você acha que o número dos salvos vai ser maior? Tá. E você, Márcio? Não. Acha que não? A gente está aqui num dilema, porque se você olhar para o texto, o texto não está dizendo que o número dos salvos vai ser maior. E aí me surpreendeu porque o Stott ele é muito assertivo, é difícil ele ter um conceito assim equivocado, é difícil. Mas só que ele pegou uns comentários que não fazem referência à ideia da quantidade. Por que eu estou indo, né? Pouquíssimas vezes eu vou contra o Stott, porque ele é muito bom. Mas nesse caso, eu conversei até com um amigo e pensei em vários textos. E não faz sentido a gente pensar que o número de salvos vai ser maior do que o número dos não salvos. Por quê? A gente tem algumas afirmações muito sérias, até da boca de Jesus. Lembra quando Jesus falou assim, entrai pela porta estreita, não é isso? Ele falou o seguinte, estreita é a porta, não é isso? E apertado o caminho que leva à vida, não é isso? Então o caminho e a porta são estreitos, né? Apertados. E como é que é a porta que conduz à perdição? Ela é larga. E qual é o veredito que o próprio Jesus fala? E muitos são os que acertam com ela. A gente vai ver, por exemplo, na história de Israel, que Deus aprovava, guardava e se relacionava com a ideia do remanescente. Lembra disso? E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê que só os crentes em Jesus são salvos. E aí entenda, crentes em Jesus não é simplesmente ir à igreja e falar que crê, né? A Bíblia deixa claro, aquelas pessoas que nasceram de novo são de fato filhos de Deus. Se a pessoa não nasceu de novo, primeiro, não é crente em Jesus Cristo. Ela pode falar que crê, ela pode viver na igreja, uma série de coisas. Quando a gente faz uma análise assim rápida, assim, simples, quantas pessoas, dentre todas que você conhece, são crentes? Faz um percentual aí. Provavelmente, tem gente que vive na igreja, né? Mas se você parar para pensar no conceito, por exemplo, eu não vivo na igreja só, né? Esse termo é até meio complicado, né? Mas é assim, a gente se relaciona com muitas pessoas, quem faz faculdade, quem trabalha. A maioria das pessoas que você conhece é o quê? É descrente, a Bíblia chama de perdido, ele está debaixo da ira de Deus. E você vê o tempo passando, as pessoas morrendo e ninguém se convertendo a Jesus. Certo? Então assim, a gente tem eu acho assim, muito esquisito esse conceito de pensar de que os salvos vão ser maior do que os eleitos. E ele coloca assim dizendo que é a maioria vai ser salva. Hã? É estranho. E mais estranho porque o texto não fala isso. O texto está falando assim, muito mais. Ele não fala muito mais serão os que recebem. Ele não fala isso. Ele está fazendo um comparativo, olha lá. Se pela ofensa reinou a morte, muito mais, ou seja, o comparativo aqui não é quantitativo, é qualitativo. A qualidade da graça é muito mais superior, até um pleonasmo, né? É muito superior ao que a ofensa fez. Então, muito mais, ou seja, a qualidade ela é muito maior. Assim, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. Vou ler de novo. Se pela ofensa reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então, abreviando, muito mais os crentes reinarão em vida. Não é muito mais são o número dos crentes, a ideia não é essa. Entendeu? Então, isso que me chocou um pouco. E a gente precisa entender isso. E é engraçado que ele chega numa conclusão e eu chego na oposta. Porque quando a gente pensa em evangelização, né, da gente falar do evangelho e as pessoas se converterem, o que você está acostumado a ver? Uma centena de pessoas. Você já falou para quantas pessoas de Jesus na sua vida? Bota aí, umas 200. Sei lá. Quantas se converteram? Pouquíssimas. Às vezes a gente fala e ninguém se converte.
A gente pode até pensar, pô, mas será que o problema é minha evangelização? Às vezes até tem uma coisa ou outra assim, realmente, né, que a gente precisa realmente tratar com Deus e tudo mais. Mas, a grosso modo, a gente não vê isso. Aí você vai pensar, pô, mas Paulinho, tem várias igrejas aí que vivem em avivamento, milhões de pessoas. Só que em várias dessas igrejas, se você parar para analisar o que está sendo dito, a palavra, o conteúdo da mensagem, nem evangelho é. Então, assim, isso ajuda a gente a entender que, de fato, poucos, né, é um pequeno grupo, no final das contas. Isso é importante por quê? Para eu não ficar frustrado. É claro, eu preciso ficar frustrado quando as pessoas não se convertem a Jesus. Mas não no sentido assim, caraca, está tudo errado comigo. A ideia é clamar a Deus para que realmente mais pessoas se convertam, mais pessoas sejam salvas, conheçam o Senhor Jesus e sejam libertas do pecado. Mas isso pelo menos gera paz no meu coração, de que o caminho é isso que vai acontecer, né? Nos últimos dias os homens seriam o quê? Mais amantes da verdade do que amigos de Deus, não é isso? Então meio que o panorama geral é de que pessoas são inimigas de Deus e um pequeno grupo é conduzido à glória, certo? É claro que esse pequeno grupo, ainda que pequeno é só quando a gente faz a referência, né? Ele é um grande grupo. O remanescente de Deus, ele é um grande grupo. São muitas pessoas. Se a gente for olhar justamente a ideia lá em Apocalipse, vai dizer que pessoas de toda tribo, raça, língua e nação, né, uma multidão incontável, estava diante do trono. Ou seja, aquela multidão incontável são crentes. Mas não significa que aquilo ali é a maioria. Certo? Beleza? Então vamos lá. Versículos 18 e 19. Gente, se estiver muito frio aí, fala que eu desligo, tá? Tá frio aí? Tá frio? Tá. Então eu vou desligar. Obrigada. Nada. Liga esse aqui também, tá? Então vamos lá. Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aí eu vou falar sobre a ideia de que a gente, o que eu mencionei no início, é o quê? A gente tem aqui duas figuras. E aí, essa entra aqui muito grave a importância, né, da historicidade de ambos, tá? A gente tem aqui então Adão, certo? Vou colocar aqui eu não desenho muito bem, mas tá? Aqui está Adão e aqui está Jesus. Vou colocar Cristo. O bonequinho representa o ser histórico, tá? Tá bom? Adão e Cristo, beleza? Quem é descendente de Adão? Toda a raça humana, não é isso? Toda a raça humana. A ideia é mais ou menos essa. Toda a raça humana é descendente de Adão. E por isso, a raça humana sofre as consequências daquele ato principal que Adão fez. Beleza? Agora a gente tem aqui uma outra raça. Tá? A ideia é essa mesmo, é a raça. Beleza? Só que uma coisa o que você fez para você entrar na descendência de Adão? Nasceu. O que você faz para entrar na descendência espiritual de Jesus? Você nasce, só que nasce espiritualmente. Como é que é isso? Crendo em Jesus, certo? Isso é importante, beleza? Só para a gente entender. Então vamos lá. Eles representam dois povos distintos. Quais são os povos? O povo dos pecadores e o povo dos salvos, certo? Pecadores e eleitos, salvos. Essa é a ideia. Eu sofro as consequências desse. E a mesma coisa eu sofro as consequências desse aqui. Certo? É tão importante porque o que um fez afetou toda a sua raça, o que o outro fez afeta toda a sua raça também. É muito importante entender isso. Certo? Então vamos lá. Aqui eu sofri o pecado, não é isso? Nasci pecador e passei a ser condenado. É claro que alguns acabam não sendo condenados no final, mas a ideia é que a raça foi condenada, certo? Só que quando eu criei em Jesus,
eu passei a ser uma nova criatura, eu pertenço agora a um novo povo, uma nova raça. Então, quando você para para pensar assim, quantas raças existem? Espiritualmente, 2. Só tem 2. Você não tem o ateu, o crente, o candomblessista, você não existe isso. Espiritualmente, você só tem 2 tipos de pessoas. Quais são? Os mortos espiritualmente, né? Os descrentes, os que são inimigos de Deus, que a gente tem visto aqui, e os salvos, os crentes, os filhos de Deus. Só tem 2 tipos de pessoas. Então é como se Deus olhasse para a humanidade e ele visse, dentre toda aquela humanidade, ó, esse aqui é meu filho, esse não é. Só isso, é filho, é bastardo, basicamente, para a gente entender o conceito aqui. Beleza? Então quando a gente está em Jesus, quando eu me converto a Ele, eu passo a ser, a receber tudo o que aquele ato de Jesus fez. E aí o texto vai falar o seguinte, olha só, foi um só ato. Qual foi o ato de Adão? A gente sabe fácil, né? O pecado. E o de Jesus? Ressurreição? Será? Acho que é um pacote, né? É um pacote, né? Eu acho até fácil de entender. A obediência, o ato de obediência poderia ter sido justamente sua vida inteira, morte e ressurreição. Mas eu acho mais fácil a gente simbolizar como Paulo fez, né? A cruz. Jesus crucificado, né? Porque na cruz ele expia os pecados da humanidade. Então ele derrama o seu sangue e faz com que aquele sangue ele purifique o seu povo, no caso. Então a ideia é, um ato de Adão teve uma consequência catastrófica no seu povo, na sua raça. E um ato de Jesus, a sua obediência, de se entregar na cruz, teve uma repercussão absurdamente fantástica e maravilhosa em toda a sua raça. Nós somos então povo de Deus, nós estamos em Jesus. Aí entra aqui a ideia do que a gente colocou no grupo, né? Eu peguei aqui uma frase que o John Stott pontua, do Martin Lloyd-Jones. Ele fala assim: olhe para Adão e enxergue a si mesmo. Você, embora nada tivesse feito, foi declarado pecador. Olhe para você mesmo em Cristo e veja que, embora você nada tenha feito, é declarado justo. Então, uma coisa só para a gente pensar, né, que justo e pecador não é uma qualidade moral, lembra disso? É uma declaração de Deus. Lembra dessa ideia? Quando eu me converto, eu passo a ser declarado como justo, mas eu não passo a ser moralmente justo da noite para o dia. Correto? Para a gente também não ficar frustrado. Pô, Senhor, o Senhor me salvou, mas eu ainda sou pecador, penso e uma série de coisas. Sim, porque na verdade isso é um processo. Aquilo que a gente chama da santificação, na verdade a Bíblia chama, tá? Então a ideia é que Deus nos declara pecadores a partir do pecado de Adão, mas nos declara justos a partir da obediência de Jesus. E agora a gente entra naquele conceito que você provavelmente já percebeu aí. Por que uma hora ele fala muitos, outra hora ele fala todos? Todos é muitos. Versículo 15. Se pela ofensa de um só morreram muitos, pela graça, ou melhor, a graça e o dom foram abundantes sobre muitos. Pensa comigo aí. Versículo 15. Versículo 15. Vamos lá, vamos traduzir então? Pela ofensa de um só morreram muitos. Esse muitos é muitos ou é todos? Todos. Aí vamos pensar assim, pô, o professor está fazendo heresia. Vou colocar um comparativo aqui, vamos lá. Versículo 15, que é muitos. Em Adão é todos. Todos. Em Jesus é o quê? Olha lá, versículo 15. A graça e o
abundante sobre muitos. Muitos significa o quê? Muitos. Certo? Não estou fazendo heresia. Eu vou mostrar por quê. Vamos lá. Versículo agora 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, tá certo? Assim também por um só ato veio a graça sobre todos os homens. Versículo 18. Certo? O juízo veio sobre todos os homens. Em Adão é o quê? Certo? O juízo veio sobre todos mesmo? Ou não? E a salvação? Veio para todos? A justificação? Está escrito todos. Mas é todos? Fala, Juliana. Pode falar. Hein? Está dando para entender? Agora, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, certo? Assim também pela obediência muitos se tornarão justos. Vamos lá. Aí vai dizer 19. Muitos, não é isso? 19. Quantos se tornaram pecadores? Muitos ou todos? Calma, eu sei, no texto está aqui. Mas o conceito é: quantos se tornaram pecadores? Muitos ou todos? E quantos vão se tornar justos? Muitos ou todos? Tá, então olha para cá rapidinho, para a gente terminar e ir para o finalzinho da aula. Por que a gente faz essa tradução mental do significado da palavra? Tá? Paulo não está preocupado aqui com o significado lógico, imediato do termo. Por quê? Lembra? Ele está comparando Adão e Cristo. Ele está colocando os dois lado a lado, mostrando que, apesar do que um fez, o outro fez, só que a qualidade do que Jesus fez é muito superior do que Adão fez, certo? Aí fala assim, versículo 15, vou até ficar com a Bíblia aqui para ser mais fácil, mais rápido. Se morreram muitos pela ofensa, morreu muitos receberam a vida, certo? Muitos e muitos, de um lado e outro. Versículo 18. Se o juízo veio sobre todos os homens, veio sobre todos os homens, e Jesus também veio sobre todos os homens a justificação, é isso? Que dá vida. Todos os homens, a gente vai ter que entender o contexto. Versículo 19. Pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. Muitos se tornaram pecadores, então muitos também vão se tornar justos. Porque ele está fazendo uma comparação lado a lado. Então o argumento dele não se preocupa com essa lógica imediata das palavras. E por que a gente faz essa tradução? A gente já viu aqui. O contexto explica o verdadeiro significado das palavras. Lembra disso? Quando a gente vai ver mais para frente lá em Romanos, o que é lei? A gente viu isso, né? Não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. Não é que eu não estou mais debaixo da lei de Moisés. Significa que eu não estou mais debaixo da condenação. Mas estou debaixo da graça de Deus, ou seja, estou salvo. O que eu fiz? Estou traduzindo o que está acontecendo. Por quê? Porque o contexto está me mostrando o significado da palavra. Então aqui é a mesma coisa. Versículo 15 é muitos, versículo 18 é todos, versículo 19 é muitos. Só que não pode significar a mesma coisa para os dois. Não pode. Por quê? Porque se a condenação veio sobre todos os homens, isso aí é certo? É isso? A condenação também não vai passar a todos os homens. Não são todos que vão ser condenados. Certo? Eu não posso falar que a justificação, por exemplo, ela vai salvar todo mundo. Aqui todo mundo foi condenado, mas aqui não pode ser salvação para todo mundo. Senão a gente cai naquilo que a gente chama de universalismo. Então eu preciso olhar para o texto, entender a lógica do apóstolo Paulo e perceber o que ele não está falando. Ele não está falando, certo?
que todos vão ser salvos. Ele não está falando que todos vão ser condenados, certo? Ele está falando assim que todos em Adão pecaram, caíram, estão debaixo de condenação, mas em Cristo. Então, quando ele usa o termo em Cristo, todos os que estão em Cristo. Beleza? É importante a gente entender isso para a nossa análise do texto bíblico. E aí eu coloquei aqui, né? Você pode até abrir lá em 1 Coríntios 15, jogo rápido, versículo 21 e 22. 1 Coríntios 15, 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Olha o versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aí você pensa assim, pô, realmente em Adão todos morrem. Mas está dizendo aqui que em Jesus todos serão vivificados. Ou seja, significa que todos vão ser salvos, correto? Não. Porque na verdade esses todos estão atrelados em Cristo. Então, por isso que o contexto é muito importante. Aí tem um contexto imediato, né, que é a passagem, e tem justamente o contexto geral, do que a Bíblia diz como um todo. Tá? Então, o significado dos termos que você observa tem que sempre estar atrelados aí ao contexto. E para finalizar, capítulo 5, versículo 20. A lei sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça, pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma vez, o papel da lei não era salvar ninguém, era, esse texto vai dizer, né, avultar o pecado, né, fazer com que ele fosse ainda maior. Então, já existia pecado antes da lei, mas quando vem a lei, o que ela faz? Faz com que o negócio aumente mais ainda, com que o pecado fique abundante, está sobrando pecado na raça humana. Beleza? Só que o que o pecado fez, a graça fez muito mais. Se o pecado fez abundar a maldade, a graça fez abundar a vida. Certo? Olha aí. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Para quê? Para que assim como reinou a morte, né, o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Olha o comparativo da diferença. Abundou já é um superlativo, não é isso? Algo que está em grande quantidade. O que é superabundou? É o superlativo do superlativo. Então a graça nesse comparativo aí com o que a ofensa fez, ela é muito superior. Beleza? E aí eu queria te perguntar, para a gente finalizar nossa turma, nossa aula de hoje, a quem você está unido? Né? Você está unido a Jesus? Ou você permanece somente unido a Adão? Coisas aí para a gente pensar, né? De fato, eu estou nesse grupo que Deus chama, né, da raça, né, vamos colocar assim, de Jesus. Não são as nossas ações que definem a nossa salvação, mas sim a quem eu estou ligado. Se eu estou ligado a Jesus, eu estou firme na graça de Deus. E a ideia é, a gente percebe, né, com essa questão dos termos, a gente tem que tomar muito cuidado, para a gente, na nossa análise do texto bíblico. Então, percebe como é importante tomar cuidado com essa análise? Porque uma interpretação errada pode me fazer chegar numa consequência absurda. Você imagina eu ficar tranquilo diante de um mundo que está indo para o inferno, porque eu simplesmente entendi que todos vão ser salvos? É o que o universalismo faz. Para que eu vou pregar? Todo mundo está salvo. Entendeu? Então, compreensões equivocadas levam a práticas equivocadas. E é aquilo que a gente tem falado aqui, né? A Bíblia ela é sempre prática. Ela parte da teologia, de uma coisa teórica, para nos conduzir à prática. Todo o nosso conhecimento da palavra de Deus e do próprio Deus nos leva a uma vida correta, uma vida que agrada a Deus. Certo? Beleza? Então é isso. Capítulo 5 encerrado. Semana que vem, se Deus quiser, a gente começa o capítulo 6. E se a Juliana orar bastante, a gente consegue terminar a carta de Romanos final do ano, tá bom? Então, beleza, vamos orar para a gente finalizar aqui e a gente segue para o culto. Senhor, muito obrigado por essa manhã, pelo seu cuidado sobre a nossa vida. Obrigado, Deus, pela tua palavra que nos dá entendimento e compreensão de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor espera de nós. Nos ajuda, Senhor, a colocarmos em prática a tua palavra e a temermos ao Senhor e amarmos ao Senhor.
Obrigado pela obra maravilhosa de Jesus, Senhor, que nos dá o privilégio não só de sermos servos da vida agora, mas reinarmos em vida, assim como o Senhor reina. Nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.